tema, gente, que é muito importante, mas é pouco falado, né? É pouco falado, tem é, alguns profissionais que até não perguntam sobre esses sintomas, acabam deixando passar. E, como eu estava falando com o Ailton aqui agora, quando afeta o sono, principalmente, né? Você acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro, para urinar, você vai fracionando o seu sono. E aí não tem um sono completo. E quando não tem um sono completo, no outro dia o corpo sente. Isso falando com Parkinson, isso é terrível. Isso acaba é, trazendo mais sintomas. O corpo ele reage mais no sentido de reclamar, né? Porque aí os efeitos da medicação eles são comprometidos e aí você sente até que acho que é você que está preguiçoso, né? Acho que você que não não está mais animado e aí se sente muito apático, mas, na verdade, nem era questão de apatia ou tristeza que o Parkinson traz mesmo, mas nem que seria essa questão. Mas seria questão que, como está tendo noites mal dormidas, você não completa o ciclo do sono e não completa a restauração que o seu corpo precisa. Quando isso vai acontecendo, gradativamente você vai se acostumando com aquilo. Você acha que você é daquele jeito. Você acha que o seu corpo reage daquele jeito. E não é bem assim. Então, é importante falar sobre a urgência urinária, sobre a incontinência urinária, porque quanto mais informação, e aí eu falo informação completa, tá, gente? Porque às vezes chegam informações para vocês, mas a informação está picada. Exemplo, você fica sabendo que urgência urinária é um sintoma não motor do Parkinson. Mas e aí, tá bom, o que que você vai fazer com essa informação? O que você precisa agir com essa informação. Então, antes de eu iniciar propriamente dita a aula, vamos primeiro dar uma relaxada nos nossos ombros. Eu sei que a gente fica até tem os ajustes pela manhã, a correria do dia a dia, mas agora neste momento esse momento é seu. Esse momento você separou para você dentro de uma hora que vai ocorrer a aula. Então não se preocupe em nossa que horário é agora, tal. Se preocupe agora em concentrar no que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vamos dar uma liberada na cervical. E aí você vai simplesmente, ó, começar a balançar a sua cabeça para um lado e para o outro. Então, o que que tem que mexer na sua cabeça aí agora? Tem que mexer é a ponta da cabeça, a parte alta. Você vai como se estivesse fazendo assim, ó, como se fosse um ponteiro. Então, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Aqui, ó, o queixo, ele só gira sobre o próprio eixo, ó, para um lado e para o outro. Mas lá em cima, que na ponta da cabeça, vai balançando. Ó, eu estou balançando e estou sentindo os crack aqui. Observa se você também tá. Vai devagar. Tenta não balançar, ó, o tronco, que aí você está completando e não está exatamente esticando os músculos daqui, ó, do pescoço que nós estamos precisando aquecer eles. Então, faça só isso. Beleza? Aí. Ótimo. Parou? Agora nós vamos fazer para cima e para baixo, sendo que para cima é o ponto que eu quero que você se destaca mais. Então você tem que chegar e olha para o teto. Não precisa olhar para mim agora. Vamos lá. Isso. Mantém. Mantém. Beleza. 5, 4, 3, 2, 1. Parou?
Agora você vai olhar para o lado e depois olhar para o outro. No movimento de olhar a cabeça, vir uma para um lado e para o outro, o que que você vai fazer? Você vai fazer um bico. O bico é como se fosse, ó, o bico, eu vou fazer de frente para vocês observarem, ó. Só olhe para mim aqui agora um pouquinho, aqui, ó. Eu vou virar para o lado de lá, o bico também vai. E os olhos também, ó, como se eu quisesse olhar para as minhas costas, ó. Bico e olhos também, ok? Aí então a cabeça vai junto, ó. E agora eu faço bico e também forço o globo ocular como se eu quisesse olhar nas minhas costas. Agora para o outro lado e olho nas costas. Para o outro, não precisa olhar para mim agora, só segue a minha voz. Bico, olhos e volta devagar e vai para o outro lado. Bico, olhos, volta devagar. Bico, olhos, vai devagar. Bico, olhos, mais uma vez do outro lado. Bico, olhos e volta para o meio. Ok. Depois de girar, agora você vai girar a língua. E posiciona ela bem lá atrás, só para um lado por enquanto. 10. Ok, engole. E agora vamos para o outro lado. Preparados? Foi. Você sente uma pressão lá no fundo da língua, tá? É você alongando ela. Ok. Agora, com uma mão, você vai trazer nas costas e com a outra mão, você vai levemente, levemente, tá? Não força. Você só deixa a sua cabeça cair para o lado em cima do seu ombro. Isso. Beleza. Agora, vamos para o outro lado. Coloca a mão para trás e desce. A gente está indo bem tranquilinho, tá? Ok. Agora volta devagar e faz a mesma coisa com o outro lado. Só que agora vamos acrescentar mais um movimento. Você vai olhar para o teto e vai fazer o bico também para o teto, tá bom? Então, vamos lá. Daniel, olha só, agora você vai posicionar a sua cabeça, Daniel, e vai olhar para cima, no teto. Olha só, uma mão está atrás e subiu. Isso, mantém, olhando para cima, tá? Não precisa olhar para mim. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, volta devagar. Gente, perceba que precisa alongar. Aqui, ó. Agora vamos para o outro lado. Ó. Na hora que você já inclina, o tronco fica parado e você inclina só o pescoço. Você tem que sentir aqui, ó, o esternocleidomastoide sendo alongado. Isso. Agora olhou para cima, fez o bico. Muito bem, isso aí. Com calma.
Sente o pescoço esticando. Isso. Volta devagar. Volta devagar. Ok. Pronto, já liberamos um pouquinho. A gente vai fazer, a gente vai levantar o trapézio, porque vocês normalmente já levantam, já fica sob tensão do trapézio. Então você vai fazer força para baixo, tá? Levanta primeiro, junta próximo dos ombros e depois desce, mas desce consciente, não é só soltar o ombro não. Aqui, ó, desce, sobe próximo das orelhas, desce. Isso. Isso aí. Isso aí, José. Ó, isso. Posiciona e aí destaca o peito para frente, tá? Para os ombros, Vilma, ficar um pouquinho para trás e o peito para frente. Você acaba sentindo as escápulas juntarem lá nas costas. Isso. Agora desce. Isso, Judite. E desce. E isso. Só coloca o braço do lado, ô, Judite. E quem está com o braço em cima da coxa, tenta colocar para o lado. Isso. Desceu, desceu, desceu. Ótimo. Agora, eu quero que você inspire pelo nariz, enchendo a barriga. E solte pela boca, contraindo a barriga. Tá bom? Esse exercício é muito necessário porque a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Inspirou, soltou. Inspirou, soltou. Inspirou, soltou. Mais duas vezes. Inspirou, soltou. Inspirou, soltou. Isso, Ailton. Dessa forma e sereno, tá, Ailton? Vamos lá, mais uma vez, só mais uma. Inspirou, soltou. Ok. Beleza, pessoal. Pronto, estamos liberados. E aí, agora, eu vou primeiro mostrar para vocês e passar um pouquinho pela aula teórica, e depois a gente volta para a prática, já direcionado para o assoalho pélvico, tá? Então, o que que eu quero que vocês aprendam? Entende o porquê da causa da urgência e a incontinência urinária no Parkinson? E também vocês conhecerem os pilares de manejo que você pode fazer, que vai te apoiar e pode até cessar mesmo a urgência urinária, tá? Então, a urgência urinária nada mais é que aquela vontade súbita de fazer xixi, de ir ao banheiro precisando urinar, e você sente uma necessidade tão grande, e quanto mais se aproxima, então, mais aumenta essa vontade, e você sente, se você não for e não tomar providências imediatamente, você pode fazer até na roupa mesmo. E aí, o que que acontece com isso, né? Qual que é, dentro do nosso sistema fisiológico, acontece uma desregulação do sistema dopaminérgico, que acaba com essa autonomia e com esse controle que nós naturalmente temos, né? Desde depois que nós vamos crescendo, a gente vai conseguindo entender como que o processo funciona e ele começa a se tornar cada vez mais automático. Além de uma parte que ela é autonômica, ela funciona sozinha, você não fica pensando na atuação dela, do redutor, mas além desses, tem a musculatura da pelve, que ela vai te dar um suporte um pouco mais. Tanto no caso da urgência urinária, como também no caso da incontinência urinária. Que a incontinência urinária, ela está associada mesmo à fraqueza da musculatura, e ela muito se acontece quando há algum esforço, ou quando você tosse, quando você espirra, quando você pula, faz algum desses movimentos, acaba tendo um pouco de escape. Então, dentro dessa questão,
acaba, e dessa alteração da dopamina e da parte neural, o que que acontece? Uma hiperatividade no seu sistema. E o detrusor, que ele é um músculo liso que fica responsável ali em ter esse tipo de controle, ele começa também ficar um pouco mais desorganizado, tá? Então, você tem uma desautonomia nesse instante devido aos sintomas do Parkinson. Você pode fortalecer a musculatura pélvica e assim chegar a um ponto mais consciente da sua musculatura. E agora, eu vou mostrar para vocês aqui como que o músculo aparente, como que é o músculo do assoalho pélvico. Só um instantinho, vou compartilhar a tela com vocês. Um único app. Gente, se tiver perguntas, depois vocês podem me chamar, tá? Para fazer as perguntas. Mas vamos dar um passo mais importante aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. Ver se vocês estão conseguindo dar um joinha aí se vocês estão conseguindo ver o esqueleto. Estão conseguindo? Ok. Agora vou colocar a musculatura desse esqueleto. Pronto, vou tirar a parte de frente. Olha que aproveitem para vocês verem as camadas, né, do core, do abdômen. Esse agora em amarelo é o reto abdominal. Esse aqui é o transverso, muito importante para quem tem Parkinson, para equilíbrio. Ele vai, ó, até lá atrás, é como se fosse um colete. E dá para treinar ele, tá, gente? Vou tirar aqui também. Oblíquo externo, oblíquo interno, reto abdominal, transverso. Ok. Vou tirar aqui a linha. Pronto. Então agora a gente está vendo a parte de dentro aí, ó, do nosso corpo. E quero que vocês observem toda essa parte de vermelho aqui por dentro, ó, da nossa pelve. Olha, aqui, aqui, aqui. Eu não vou me reter aos nomes agora para não complicar para vocês, mas visualmente, como dá tá dando para ver, você consegue enxergar toda a parte do seu assoalho pélvico. E são músculos, gente. Se são músculos, podem ser treinados, tá? Então, eles estão ali para sustentar e também para fazer os movimentos. E se é um músculo estriado, ele se contrai. Ele tem os movimentos que ele precisa fazer para cumprir a função dele. Então, além dele, eu quero mostrar para vocês o diafragma, porque nós vamos falar sobre ele. Esse em amarelo é o diafragma. Olha como que ele parece um balão. Vou acrescentar os pulmões aqui só para você ver e vocês entenderem um processo dos pulmões dentro dessa situação. Ó, só um instante. Respiratório. Pronto. Ok. Apareceu meio rosinha aqui os pulmões. Vou destacar um pulmão aqui. Vou deixar os outros transparentes para você observar. Olha. Então, tá vendo que a proteção dos pulmões são as costelas, né? Como que protege. E embaixo aqui está o diafragma. Ok. Só observem isso por enquanto, porque daqui a pouco vai fazer sentido o que eu estou falando, tá bom? Então, esse é o assoalho pélvico. Olha toda a musculatura por trás e por baixo.
Pronto, então, gente, com essa educação primeiro, eu mostrando para vocês, e vocês com a consciência visual, vocês conseguem ter uma consciência e a eficiência da contração que nós vamos começar a fazer agora. Antes, eu preciso que vocês entendam sobre alguns pontos. A respiração. A respiração ela é muito importante nesse sistema de relaxamento da pelve, de contração, de você puxar. Tudo ali, na hora que o diafragma ele abaixa porque o pulmão ele está dilatando e ele precisa de espaço para captar o oxigênio. Então, vocês precisam cada vez mais ganhar movimento entre as costelas, e é por isso que quando a gente treina os movimentos lá de levantar, colocando o braço, esticando toda a costela, é para liberar a fáscia, para que você tenha uma dilatação maior. Mas além disso, o diafragma, na hora que abaixa, é quando você está puxando o ar pelo nariz. E aí, por isso a barriga, ela tem que inchar, ela tem que encher. Esse é o respirar correto. E depois, quando você soltar, o diafragma vai empurrando novamente o pulmão para cima. Então, quando você puxa, o pulmão dilata, o diafragma baixa. Quando você solta pela boca, o diafragma volta e ele volta fazendo o quê? Ele volta espremendo o ar para fora, para você ter mais facilidade. Então, quanto mais você ter essa consciência, melhor será. Tá bom? Então, antes de a gente agora começar a fazer exatamente a parte prática, quais são os principais erros? Um dos principais erros da urgência urinária é você ter vergonha de falar sobre isso. Porque a gente está falando sobre a parte íntima, a parte das genitais. E aí, se você tem vergonha de falar, ou falar sobre a urina, ou falar que está tendo flacidez, você já está evitando e está se censurando, se auto-censurando. Então, a primeira coisa dos erros que nós cometemos é não falar sobre o assunto, tá? Fale com o seu médico, fale com o seu neuro, fale com o seu físio, fale com um profissional de saúde, ele precisa saber sobre essa condição, tá? Ah, mas será que é Parkinson? É Parkinson. E aí, você precisa falar sobre isso. Então, sem vergonha, tá? Segundo erro é não concentrar no simples. E aí nós estamos falando sobre respiração. E respiração acaba que a gente entende que é simples, né? Vocês estão respirando aí agora, mas provavelmente respirando errado. A gente começa, depois de criança, adolescente, a gente começa a parar de respirar da forma correta. Quem respira da forma correta é um bebê, que ainda não teve um trauma, que ainda não caiu, não se assustou. Porque depois que a gente começa a se assustar com a vida, o que começa a acontecer? A gente, levanta o tronco na hora da respiração. Tanto que na hora que a gente fala, enche o ar, enche de ar, e o que você faz? Você levanta o tronco. Mas não é o tronco que tem que levantar, é aqui que tem que expandir, ó. É a barriga que tem que expandir, porque o diafragma está baixando. Não é levantando o tronco, tá certo? Então, a gente está falando de coisas simples, mas que precisam ser concentradas, você precisa prestar atenção, porque provavelmente você está fazendo errado. Mas como a gente tem na mente que, não, respirar, Elias, você acha que eu não sei respirar? Sim, gente, nós não sabemos respirar da forma correta. Quem já fez fono aqui, levanta a mão aí. Quem já fez fono, a fono já falou com vocês como deve respirar? A fono já conversou com você a forma correta de respirar, não já? Então, para você ver que não é tão simples assim. Então, a gente acha que é simples, mas é um sistema complexo. E aí, a gente precisa dar importância para isso. E eu peço a importância para vocês, nesse caso, sobre a respiração, tá bom? Além disso, pessoal, vocês às vezes erram no treino. Como que é? Eu vou passar um treino para vocês agora e vocês podem ter uma aula maravilhosa hoje. Fala assim, nossa, Elias, agora eu consegui, agora eu sei como contrair a parte pélvica, a musculatura ali, ó. Nossa, consegui entender onde que é o períneo, como que eu seguro, como que eu fico ali um tempo segurando depois da contração. Mas e aí? Você vai fazer só hoje? Você vai fazer só uma vez por semana? E isso acontece muito, gente, por vários motivos.
falta de disciplina, então você não consegue fazer sozinho, ter uma disciplina, ou então você vai com um fisioterapeuta, ou então você contrata alguém para te ajudar, mas o valor é mais caro, né, gente? Às vezes R$ 200 uma sessão, às vezes 300, e aí você vai fazer uma sessão por mês, você vai fazer uma sessão por semana e não faz mais nada durante os outros dias, o que que vai acontecer? O volume de treino vai estar abaixo do nível de adaptação fisiológica. Então, você está fazendo o seu exercício, mas está fazendo abaixo do nível. Eu falo isso para os meus alunos, né, dentro do treinamento funcional. O que que acontece? Que você está treinando, está fazendo o exercício físico, mas está treinando abaixo. Se eu te pergunto, e aí, você está fazendo atividade física, está fazendo exercício físico? Aí você fala, joia, estou fazendo sim. Se eu paro só nessa pergunta, você respondeu verdade, que você está fazendo, e eu recebi a informação que você está fazendo. É isso que eu falo que é um dos grandes erros dentro do Parkinson, é que vocês não têm a informação completa. E não tendo a informação completa, você não tem um resultado. E é o que a gente mais quer, né, gente? O resultado. Então, você está fazendo o exercício físico, mas está fazendo abaixo do nível que deveria fazer. Você não está tendo o resultado, mas se pergunta para você, você fala que está fazendo. Então, eu tenho que perguntar assim: você está fazendo o exercício físico? Ah, tô sim. Tá, beleza. E quantas vezes por semana você está fazendo esse exercício físico? Ah, eu estou fazendo uma vez só. Opa, tá errado. Já vamos conversar aqui. Ah, não, eu estou fazendo 3 vezes. Ah, tá fazendo 3 vezes? Opa, parece bom, hein? Agora me fala, qual que é a intensidade que você está fazendo? São quantas séries de repetições você está fazendo? Ah, Elias, eu estou fazendo 3 séries e eu estou fazendo 8 repetições, porque eu estou na segunda semana. Ok. Ah, não, Elias, eu estou fazendo 3 séries e eu estou com 8 repetições, mas já tem 3 meses que eu estou fazendo. Opa, já podia ter alterado essas repetições e essa intensidade do exercício. Vocês estão entendendo? Principalmente se o resultado não está corroborando com o que você quer. Então, às vezes, você faz até com fisioterapeuta, mas está fazendo uma vez por semana e durante a semana você não está fazendo, não está fazendo. E aí você não vai ter o resultado, mesmo fazendo uma aula boa, tá? E isso inclui outras aulas, gente, como treinamento funcional, pilates, musculação. Se seu músculo não está recebendo o estímulo suficiente, você está dando um estímulo nele aquele dia, aí você dá 2 passos para frente, e aí depois você vai regredindo. Dá um passo para trás, aí não fez no outro dia não, dá outro passo para trás, aí não fez no outro dia não, dá outro passo para trás. Quando pensa que não, você está no déficit. Você não pode ficar no déficit, você tem que ficar no superávit, para aí você ter o resultado, assim você ter a adaptação fisiológica, que o corpo, o seu cérebro vai entender que precisa colocar mais neurônios para trabalhar naquela região, tá bom? Então, além disso, o último erro que eu quero falar aqui com vocês é a respeito de ser imediatista. Você quer o resultado agora. Você sei que você precisa do resultado, é para ontem, né? O resultado. Mas você quer o resultado agora e você não fez praticamente nada para ter esse resultado. Então, você não pode, primeiro, não se culpar, achar que tá fazendo errado, que não sabe fazer direito. Não. Respira fundo. Respira fundo, calma, tá? Se você tem uma orientação e aí você vai seguir essa orientação, você precisa concentrar os seus esforços no processo e o resultado você vai colher. Você vai plantar e aí quando você planta, você cobre, rega naquele instante e você tem que, na medida que for regando, você vai deixar a semente germinar e ela tem um processo fisiológico que acontece isso. De força, gente, eu falo que uma semana o aluno já consegue sentir a força um pouco mais, ela é diferente. Se ele fizer certinho, uma semana ele já começa a sentir. Mas dentro da ciência, da literatura, a gente dá um tempo de 12 semanas. Mas 12 semanas, isso é dentro dos estudos, para que os estudos possam catalogar os resultados com mais eficiência, porque eles precisam seguir um protocolo, um método para ter o resultado, entende? E para provar que o resultado vem. Bom, esses estudos já aconteceram, eles já viram que o resultado vem. Aí agora, para vocês, que vocês agora só querem saber se vai com o tempo que dá um resultado,
dentro de 2 semanas, você já consegue diminuir de 30% a 20% aquela vontade de ir ao banheiro. E você, quanto mais consciência você tiver, mais você vai ter. Tá bom? Então, esses foram os erros que nós falamos. Vocês vão observar isso, ou seja, então, deixe de ser imediatista, não tenha vergonha, aprenda a ajustar o volume de treino para que você tenha um resultado. Senão não adianta, você faz um treino maravilhoso, mas o seu volume não está muito bom. O volume, gente, está relacionado com a frequência e também com as séries que você vai fazer. Tá bom? Então, antes da gente começar a prática, deixa eu ver aí. Me dá um joinha aí se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Conseguiram compreender? Ailton, conseguiu compreender? Ok. Rose, Vilma, ok. Maria do Carmo, conseguiu entender? Daniel, tá tranquilo? Ok. Judite, perfeito. Perfeito. Então, a gente agora vai para a parte da atividade. Eu falei consegui falar com alguns para separar uma garrafinha de água, dessas de água mineral mesmo, tá? Se você não tiver, não tem importância. Dá para fazer sem, mas depois você faz só para você compreender como que é também com a garrafinha, tá? Então, pessoal, peço licença para falar com vocês sobre a parte genital mesmo, para você identificar de forma clara, porque nós estamos falando dos músculos internos, tá? Que está dentro ali da pelve. Então, peço que você não se constranja, por favor, mas é a parte do corpo humano, é anatomia, e a gente precisa aprender, ter consciência corporal sobre esses músculos, tá bom? Quanto mais consciência corporal você tiver, melhor será. Então, qual que é a primeira parte que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a respiração. Você vai inspirar e vai soltar. Inspirar, enchendo a barriga e soltar. Vão repetir comigo? Então, vamos fazer 5 vezes essa respiração. Valendo. Eu vou contar aqui. Inspira, coloca a mão na barriga para você sentir expandindo, ficando lá expandido. E depois solta o máximo que você puder. Tá bom? Vamos lá de novo? Foi. Encheu, empurrou a mão, depois solta. 2, inspirou, solta. Inspirou, solta. Percebam que quando você inspira, a mão tem que ir para frente. Solta. Vou levantar aqui para você observar. Meu barrigão indo para frente, ó. Inspirei, solta. Inspirei, solta. Ok. Conseguiram identificar essa respiração de forma clara? Esse é um exercício que você pode fazer e você vai começar fazendo com ele para tomar consciência da respiração. Porque depois que você tiver cada vez melhor sobre essa consciência da respiração, você vai ajustar, e eu tenho esse processo nas aulas, gente, que você vai avançando progressivamente. Se eu te falar todos os músculos que você precisa contrair, ou os movimentos que você precisa fazer, de uma vez, é muita coisa. Então, o que vocês a minha forma de ensinar dentro da fórmula do Piaget, da forma de habilidade motora, que a gente ensina até para as crianças e assim a gente vai evoluindo. Então, pensa que vocês agora são crianças que estão começando a andar, tá certo? Vocês estavam engateando, estão começando a andar. Como vocês já tiveram, têm filhos, netos e tudo mais, vocês vão entender o que eu estou falando. Na hora que está começando a andar, na hora que está começando, ele não observa muito bem todas as musculaturas que precisam. Ele vai seguindo os estímulos que vão acontecendo e aí gradativamente ele vai
meio cabaleando, ele vai tomando consciência de um músculo, aquilo fica bom, aí ele coloca outro músculo e assim gradativamente, correto? Vocês também vão fazer dessa forma a respeito da consciência corporal total da contração pélvica. O primeiro delas é respirar da forma correta. Então pode parecer simples, mas se você não tiver concentração, você acaba deixando passar essa informação da respiração correta. Então, depois que você fez a respiração correta, inspirou, traiu, agora eu quero que você vai fazer o movimento de tossir. Então, nós vamos tossir 3 vezes, tá? Vamos simular uma tosse, beleza? Pode fazer aí. 3, 2, 1. Observem que na hora que você tosse, lá na pelve tem que dar um sinalzinho. É na parte interna, tá? Para os homens, ali a gente chama de períneo, tá? É entre a parte do testículo e o ânus. Para as mulheres, mesma coisa. Entre a parte da vagina e o ânus, tá certo? Ali. Faz essa força para você sentir. Ok, até engasguei aqui de verdade. Beleza, você sentiu. Tem outra forma de se sentir, gente, e ter uma visualização melhor desse músculo, é quando você vai urinar e você fraciona a urina. Você não vai fazer isso sempre, mas uma vez num dia você vai lá e faz a urina e você vai fracionando ela, não deixa ela descer de uma vez, você também, de forma instintiva, você vai contrair esse músculo, tá certo? Então, se você teve dificuldade de fazer a tosse e sentir, você depois pode, na hora que você urinar, você vai fracionar e você vai perceber, mas não pode fazer isso sempre, tá bom? Faz isso só para você perceber ali, identificou, ok. Agora que você identificou, o que nós vamos fazer? Você está, primeiro, vê se você está bem sentado. Sentado sobre cima do seu cóccix. Se você tente não encostar, não usar o encosto da cadeira, senta um pouco mais à frente, para você estar bem ereto. E assim, a pressão está mais sobre você. Perfeito. Depois que você fez isso, o que você vai fazer? Você vai dar pequenas contrações nesse músculo que você acabou de identificar. Então você vai fazer assim. Eu vou fazer com a mão e você está percebendo, você vai perceber o movimento para fazer lá. Tá bom? Então, aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa e respira fundo. Vamos lá? De novo. Mais uma vez. Veja se você está dilatando o estômago, tá? De novo. Ok. Vamos lá de novo. Contração. Bem em cima, com boa postura. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa, inspirando. De novo. Mais uma vez. Vamos lá. Contraiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira fundo. Enquanto você respira, eu vou falar o que você vai começar a sentir. Você deve sentir um pouco de formigamento, porque como a gente está contraindo a musculatura, a gente também está concentrando o sangue nessa área, tá certo? Quanto mais contração, mais o sangue vai irrigando essa área.
então pode dar essa sensação de formigamento. Mas o que que vocês devem observar como segurança? Está sentindo muita dor? Está sentindo dor? Está sentindo um desconforto? Todos esses vão colocar como sinais de segurança e você precisa olhar com um profissional de saúde depois, tá bom? Você cessa o treinamento e primeiro investir com um profissional de saúde, onde que ele possa te dar fazer uma avaliação sobre você. Nós estamos indo aqui com toda a cautela de progressão, gente, porque eu entendo que você vai continuar fazendo isso. Nós não vamos mudar a sua vida de um dia para o outro. O músculo ele não se fortalece de um dia para o outro, mas dentro da constância, você sim tem o resultado, tá bom? Então vamos lá de novo. Você vai contrair e soltar. Só contrair e soltar rapidamente. Valendo, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, respira fundo. Os intervalos de descanso também faz parte do treino, então você deve observá-lo, tá certo? É importante mesmo. Lembra que eu falei que um dos principais erros é não dar atenção ao simples? Você precisa dar atenção ao simples, tá certo? Quanto mais atenção ao simples nessa situação, melhor vai ser para você. Então, perfeito. Depois que você fez dessa forma, agora nós vamos aumentar um pouquinho a intensidade. Como vai ser? Você vai contrair e vai segurar ele, o músculo contraído, por 8 segundos e depois vai soltar, tá bom? Se você não conseguir ficar até 8, você pode parar antes. Exemplo, tente no mínimo 6 segundos, tá certo? Então, vamos lá. Precisou e preparou, valendo. Contraiu, segurou. E eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, soltou. Só relaxa, tá? Não precisa empurrar. Respira fundo, dilatando a barriga. Beleza. Vamos preparar para a segunda vez. Valendo. Contraiu, segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltou? Faz a respiração. De novo. Beleza. Vamos para a terceira vez. E contraiu. Contraiu, segurou e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aê! A gente vai chamar isso de contrações lentas, tá bom? Respira fundo. Agora você vai tentar inspirar em 4 segundos e soltar 6 a 8 segundos. Vamos lá? Inspirou. Soltou. Aí. Vai fazer dessa forma. De novo. Inspirou. Soltou. Ok. Estou vendo que vai encorpando cada vez mais, né? Uma coisa que estava tão simples, agora já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Não tem importância. Se você não conseguiu soprar com 8 segundos, vai o tanto que você consegue, tá certo? Então vamos lá. Agora você vai segurar 8 segundos e nós vamos segurar por mais tempo. Ó, quer dizer, por 8 segundos e depois vai soltar, tá bom? Foi de novo e 3, 2, 1, foi. Segurou, segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
soltou. Isso. Para quem está com dificuldade, pensa que você está puxando um zíper, tá? Então faz a respiração em primeiro. Ok. Agora respira de forma espontânea. Enquanto isso, eu vou explicar para você. Ó. Na hora que eu falar contrair, vai ser como se você estivesse puxando um zíper de baixo para cima, assim. Ó. Você vai sentir puxando nas suas entranhas, fazendo assim. Tá bom? E o zíper, ó, puxando. E aí você puxou e você vai segurar. Entenderam? Então vamos lá. 3, 2, 1 e contraiu. Vai, contraiu e puxou, puxou lá para cima e segura, segura, segura. Dá um tremorzinho, dá uma sensação de soltar, mas segura, 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 solta. Aê, beleza, respira fundo. De novo. Beleza, pessoal. Agora, nós vamos, quem tem a garrafinha, você vai usar a garrafinha, bico para fora, bico para dentro, quer dizer, você vai sentar em cima da garrafinha. Quem não está com garrafinha, não se preocupe, tá? Gente, é sentar só na ponta aqui, tá? Não é preciso sentar totalmente em cima, não. Só exatamente aqui, ó, nessa ponta aqui, para você já sentir a pressão. Ok. Coloca só a ponta, tá certo? Você sentiu a pressão ali no períneo, já tá bom. Perfeito. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que agora você está sentindo essa pressão da garrafa. Quem não está sem garrafa, não se preocupe, você vai fazer o movimento da mesma forma. Primeiro, nós vamos fazer o movimento de contração rápida, tá? Então é contrair e soltar. E valendo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Respira fundo. Enquanto isso, me dá um joinha se vocês estão entendendo e estão conseguindo visualizar a musculatura. Estão conseguindo? Se sim, dá um joinha. Se não, coloca o dedo para baixo. Ok, ótimo. Beleza, esse é um bom sinal, pessoal. Que bom. Porque vocês já conseguiram avançar mais que muita gente, porque tem gente que nem imagina que você tem esse músculo. Vocês já passaram, já deram um passo à frente. E aí, agora é ter a sequência de contração. Você aprendendo a contrair certinho, aí você vai fazendo isso constantemente nos seus dias. E você vai ter a diferença, tá? Então, perfeito. De novo, nós vamos contrair de forma rápida. Contração de forma rápida e valendo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, respira fundo e descansa, relaxa. Pessoal, se a garrafinha estiver causando algum desconforto, tira ela, tá? Tem garrafinhas um pouco melhores que você pode usar. Talvez a sua, nesse momento, ela não está tão adequada. E tudo bem, pode tirar. Observe se você está levantando os ombros. Não, mantém os ombros. A gente já fez um movimento aqui, o outro. Mantém os ombros para baixo, tá certo? Isso chama depressão da escápula. Aqui ela está alta, você mantém para baixo. E aí, esse tem que ser o seu ponto, sem deixar aqui em cima, tá bom? Beleza. Vamos fazer a última vez a contração rápida. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Parabéns. É isso aí. Respira fundo. De novo. Ok. Agora nós vamos fazer a contração e vamos segurar por 6 a 8 segundos. Preparados? Valendo. E lembra do zip, hein? Contraiu. Segurou, segurou, segurou.
segurou, 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 segurou. Relaxou? Só solta, sem empurrar, tá? O empurrar, gente, que eu estou falando, é quando a urina está acabando e aí você vai faz força para ver se tem mais. Então, você não vai fazer esse movimento agora, tá ok? Respirou? Vamos de novo. Preparou? Olha, olha se você está levantando o ombro. Na hora que você contrair, você levanta o ombro. Não, relaxa. Relaxa, mantém relaxado e tenta desassociar as outras musculaturas, os seus outros membros. E foi, contraiu. Eu vou fazer esse movimento aqui para você perceber, ó. Só contrai. Ninguém percebe que você está fazendo. Isso. Mantém, 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 mantém e soltou. Beleza. O que eu estou falando isso? Que na medida que você desassocia, você, gente, pode fazer isso e vocês vão fazer, né? Porque agora vocês receberam essa informação, vocês podem fazer sozinhos. E aí vocês podem fazer quando estiver assistindo televisão, vai assistir, senta. Senta numa cadeira mais firme, para você ter uma exatidão do seu corpo, como a postura está, tá bom? Até mesmo quando você pode treinar quando você está em on, né? Mas quando você depois tiver habilidade, você vai poder treinar quando você também estiver sem o efeito da medicação, em off, para você criar essa habilidade e criar essa postura, tá bom? Para quando acontecer, exemplo, você está em um lugar e por algum motivo você esqueceu a medicação, não façam isso, mas esqueceu a medicação e está num lugar e aí você entrou em off, e aí, vai dar urgência urinária? Não, porque você tem a consciência da respiração, da desassociação, você desassociar as outras musculaturas, não contrair e contrair só o músculo que precisa ser contraído, tá certo? Isso é habilidade, dá para você treinar isso. Vamos lá de novo, preparou, contraiu, puxou, segura, 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 segura. Dependendo, você vai perceber que vai querendo soltar. Até solta e aí se segura de novo. Tudo bem. Se aconteceu isso com você, é porque você não estava muito forte. Estava com a musculatura, ela está tão fraquinha que é igual quando a gente contrai o braço, né? A gente contrai a musculatura e a gente está lá, só que aí a gente fadiga. E aí depois a gente volta com a postura. A gente está treinando músculo e isso acontece também, tá? Só para vocês perceberem. Ok. Vamos fazer a última vez agora. Contraiu, contraiu, segurou, 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 segurou e soltou. Beleza. Pode tirar a garrafinha. Que bom que vocês estão entendendo. A gente vai avançar com o treino aqui para vocês depois conseguirem fazer, se caso você for fazer sozinho, a progressão. Então, te passei essa informação. Agora, você também pode, depois disso, você vai associar a sua respiração com a ação do diafragma. E aí pode causar um pouquinho de estranheza ou até mesmo de dificuldade, mas aí lembra que a primeira coisa que a gente treina é a respiração, e agora depois eu passei para vocês a contração rápida, e depois eu passei para vocês a contração mais prolongada, segurando e desassociando depois com a respiração. Agora você vai associar com a respiração. Como que é? Na hora que você está inspirando, ou seja, o balão aqui que é chamado diafragma, vou chamar de balão agora, tá? O balão ele está enchendo. Quando ele está enchendo, eu quero que você sinta a parte muscular da pelve soltando. E quando você, depois que você encheu, na hora que você estiver soltando, você contrai esse contração que a gente aprendeu agora.
Vamos lá, vou repetir de novo. Vou falar de novo, olha só. Na hora que você estiver inspirando, enchendo o balão, aí eu vou fazer um desenho aqui no meu corpo para você entender. Na hora que eu estou enchendo o balão, o que está acontecendo? O balão está enchendo, vou fazer dessa forma para vocês perceberem. E ele está vindo aqui para baixo, certo? Impressionando tudo aqui para baixo. Quando ele estiver fazendo isso, ele está enchendo de ar. Encheu de ar. Isso eu soltei. Soltei também a minha pelve. Soltei. E aí, na hora que eu vou soltar o ar, porque agora está cheio, né? Estou cheio. Então, enchi. Aí, na hora que eu vou soltar, eu vou fechar o zíper ao mesmo tempo. Quando eu estiver fechando o zíper, o que, que vai estar acontecendo aqui com o meu diafragma? Meu diafragma, ele encheu. O balão encheu. Ele vai esvaziar. Ele vai subir. E quando ele estiver subindo, que está expelindo o ar, você vai estar também contraindo a sua pelve, fazendo aquele movimento de zíper. Tá ok? Vou fazer o movimento aqui de barrigão. Ó. Então, eu enchi o ar. Minha pelve está toda relaxada. Está relaxada. Na hora que eu vou soltar o ar, ó, estou soltando o ar. Eu estou contraindo também a pelve. Tá ok? Eu sei que vocês conseguiram me entender, mas na hora da prática é difícil associar. Tá? Então, vamos fazer primeiro esse teste. Vamos lá, Maria do Carmo, vê se você conseguiu entender aí, ó. Vamos lá? Puxou primeiro o ar. E agora soltou o ar. E contrai. Beleza? Puxou o ar. Aí quando você puxa o ar, você relaxa. Lembra aquele movimento que a gente fez de contração rápida? Vai ser nesse por enquanto, tá bom? Então vamos lá. Puxei o ar. E agora soltei o ar. Um. Puxei o ar. Dois. Aí eu contraio. Aí eu solto agora. Soltei, mas eu solto só a musculatura e puxo o ar. Tá bom? Vamos lá? Puxei o ar, soltei a musculatura. Agora solto o ar, contraio. A impressão, gente, na hora que eu estou subindo aqui, é que também o zíper está contraindo e eu estou contraindo. Vamos lá de novo. Primeiro você inspira e agora na hora que soltar o ar, você contrai. Inspira e agora contrai. Consegui nem, José? Inspira, agora contrai. Inspira, agora contrai. Beleza. Pode descansar? Me fala aí. De 0 a 10, qual foi o nível que vocês conseguiram? Você acha que você conseguiu de 0 a 10? Não. De 1 a 3. 1, você não conseguiu nada. 2, você conseguiu mais ou menos. 3, você conseguiu bem. Me fala aí, coloca os números aí. 1 é que não conseguiu nada. 2, mais ou menos. 3, você conseguiu. Ok. 2, 3. Daniel, 3, beleza. Maria do Carmo, não vi sua mão. Faz o sinal aí, Maria do Carmo. O restante eu vi. Ailton 3, Heloísa 3. O Irma, o José, está um pouquinho longe, é 2, né? Isso. Ah, beleza. 2, beleza, beleza. Ivanice, 2, é 3, ok. Wellington, 2, beleza. Gilma, também. Ana, Vilma, ok. Raimundo, ok, Raimundo, ok. Perfeito, pessoal. Ótimo. Então, estou vendo que vocês estão do bom para excelente. Ok, ótimo. É isso aí. Então vamos fazer mais uma vez. Preste bem atenção. Vamos lá? Na hora que você inspira, tá solto lá, você não faz nada. E na hora que você solta o ar, você contrai. Tá bom? Depois, gente, vocês vão fazer isso com calma e aí vocês vão pegando cada vez mais essa prática. Tá bom? Então vamos lá. Inspirou, soltou. Inspirou, soltou. Inspirou,
Você pode fazer esse movimento do zíper. Soltou. Inspirou. Soltou. Inspirou. Soltou. Inspirou. Soltou. Aí. Pode descansar. Pessoal, parabéns. É isso aí. Se você já sentiu um leve cansaço lá, é o seu músculo começando a fadigar, tá certo? Como se a gente treina, né? Falar nisso, pessoal, depois vocês me dão um feedback aí, a turma que treinou comigo ontem, me dão um feedback aí como que foi depois a musculatura, vocês precisam me passar, né? Ontem nós fizemos, gente, 100 agachamentos e com é, o movimento de potência, que é a força explosiva, que a gente bate o pé e depois que a gente levanta. Foi muito bom. Mas tem os efeitos. A musculatura, ela primeiro ela fadiga e depois pode sobrar alguns subprodutos, sentir um pouquinho de dor muscular. Nesse que a gente está fazendo aqui, a gente já tá encerrando a nossa aula. Vocês entenderam o processo como que deve ser, e aí precisa ser progressivo e constante, tá certo? Essa intensidade e essa evolução. Nesse primeiro momento, eu passei isso para vocês, e aí o que que vocês podem fazer? Vocês, para desassociar os outros músculos, eu indico vocês fazerem a seguinte sequência. Na primeira e segunda semana, você faz deitado. Então, você deita na sua cama, dobra as pernas, sabe? Decúbito dorsal, dobra as pernas, deixa a perna lá dobrada, fica certinho na cama. E aí, esse movimento que eu ensinei para vocês vão fazer ali, tá? Para você desassociar as outras musculaturas e concentrar só no assoalho pélvico. Você vai perceber a sua respiração ali também é bom para fazer todo esse ritmo, mas deitado. Então faça deitado primeiro, nas primeiras 2 semanas. Pode fazer todo dia, tá? Ou então pelo menos, gente, pelo menos 3 vezes na semana. Treino é rei e a constância é rainha. Você não pode separar esse casal lindo, maravilhoso. Para ter resultado, você precisa ter os dois: o treino e a constância, certo? Então, perfeito. Você fez lá, deitado, primeira e segunda semana. Na terceira e quarta semana, você vai fazer sentado, do jeito que a gente fez aqui, tá bom? Mas como você já fez a primeira semana deitado, como você vier fazer sentado, você vai estar mais evoluído, você vai ter mais consciência corporal. É um treino, tá, gente? Tenha paciência com você. Você não precisa acertar tudo no mesmo momento. Você não precisa acertar tudo agora. Vamos gradativamente, tá ok? Depois disso, peraí. Aí, depois disso, depois que você fez a terceira e a quarta semana sentado, aí você pode fazer o treino em pé também. E até fazendo, aí você faz em pé na terceira, na quarta, a sexta semana, terceira e quarta, na quinta e sexta, né? Na quinta e sexta semana, aí você faz o treino em pé, para você perceber também. Por que o treino em pé? Porque quando você está no seu dia a dia, na maioria das vezes você está em pé, você está lá no mercado, você está indo numa consulta, você está dentro do ônibus, está dentro do carro, você vai fazendo os movimentos. E aí você precisa ter essa funcionalidade no seu dia a dia. Até agachado dá para fazer, mas para isso você precisa ter consciência, tá bom? Até de cabeça para baixo dá para ver, dá para fazer. Que a musculatura vai acionar, tá bom? Então, primeiro deitado, depois sentado, depois em pé. Primeira, segunda semana, deitado. Terceira e quarta semana, sentado. Quinta e sexta semana, em pé. Ei, Miguel, depois, depois que fez esse treinamento, aí você vai poder fazer ajustes mais ousados, como, exemplo, você andar, fazer uma caminhada e contrair ao mesmo tempo. Que aí, se vier a urgência urinária, Ailton,
né, nesse deslocamento, exemplo, à noite, você saber controlar com a sua respiração e com a contração e também com a dissociação. Você não conseguir desassociar aquele momento de urgência. Porque quanto mais a gente presta atenção, mais urgência dá, tá? Então, você vai treinando isso também. Mas só de você fortalecer a parte pélvica, você já vai ter um resultado brilhante dentro de alguns dias, tá bom? Bom, estamos encerrando ao final da nossa aula. Não dá para passar tudo para vocês em uma aula só. A estrutura é grande. A gente poderia falar isso aqui e estruturar várias formas. Fazer primeiro uma autoavaliação e ensinar vocês a fazer uma autoavaliação, como que vocês fazem, como que você faz a edição do como que está a sua urgência urinária, porque aí você, depois que coloca no papel como está, você vai conseguir saber se você está evoluindo ou não. Então, a gente mira o resultado e dá toda a nossa dedicação para o processo. O processo é importante. E aí o resultado vai vir de forma natural. Você só tem, você vai chegar ao resultado, tá bom, gente? Então, preste atenção nisso. Se você já faz fisioterapia, faz em outro lugar, alguma outra situação, observe quantas vezes você está fazendo por semana. Ah, Elias, eu sei que está caro. Eu sei que às vezes é caro, né, gente? A fisioterapia pode acontecer de estar muito caro na sua região, um especialista fica mais caro ainda. Bom, eu sei disso, por isso que eu criei o programa. Se você quiser vir fazer comigo, me manda também no WhatsApp. Com certeza o preço é muito mais baixo do que você faz em qualquer outro lugar aí na região. Eu tenho certeza, tá? É por isso que Elias, eu criei esse programa.